Graça e paz, meus irmãos. Convido você à leitura no livro de Esdras, capítulo 4. Farei a leitura dos versículos 4 e 5, que nos dizem assim: Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus irmãos, nós vimos na última meditação, nos versículos 1 até o versículo 3, que após a recusa então dos líderes de Judá sobre a participação dos inimigos na reconstrução do templo, os inimigos eles ficam, portanto, inquietos, nervosos, por terem sido impedidos de se envolverem dessa forma impedirem diretamente a reconstrução do templo. Mas agora eles se levantam então e elaboram outra forma de tentar impedir o avanço da obra. Eles usam de três armas, que muitas vezes também está relacionada às armas do nosso inimigo contra a nossa vida e contra o nosso ânimo na obra de Deus nos dias de hoje. Eles atacam através do desânimo, da inquietação e dos maus conselheiros. Mas vejam que essa narrativa tem muito a nos alertar sobre os ataques dos inimigos. A Bíblia nos declara que hoje nós temos como inimigos do povo de Deus o mundo que está ao nosso redor, são todos agentes de Satanás. A carne, aquela que habita dentro de nós, que é a tentação, que constantemente nos tenta a pecar contra o Senhor, e o próprio Satanás. Então essa narrativa muito nos fala sobre os ataques dos inimigos. Né? Quando os inimigos eles não podem se infiltrar no nosso meio, muitas vezes eles buscam outra forma de atrapalhar a nossa devoção a Deus, o nosso desenvolvimento na obra do Senhor. Vejam que nós podemos fazer um paralelo acerca dessa restauração de Judá com a própria conversão do crente. Tal como o povo de Judá foram tirados de uma terra opressora, onde ali eles eram desterrados e exilados ali da Babilônia e da Pérsia, e então eles foram trazidos a Jerusalém pelo decreto de Deus, no capítulo 1 de Esdras. Isso nos aponta, irmãos, para a ação de Deus em nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho de Deus, como Paulo nos fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, dizendo que nele, em Cristo, nós temos a redenção, nele nós temos a nossa salvação. Afinal, está nos falando sobre o resgate que Deus realiza em favor do seu povo. A eleição, Deus nos tira da opressão de Satanás, nos tira do domínio de Satanás, da escravidão do pecado e nos traz para o seu reino de luz. E nessa nova realidade, a nossa disposição, a disposição do nosso coração, ela é alterada. Se antes tínhamos prazer em desobedecer à lei de Deus, se antes tínhamos prazer em fazer tudo aquilo que afrontava a boa vontade de Deus, nessa nova realidade, tudo que nós queremos é adorá-lo, é servir a Deus, é viver de acordo com a sua palavra, para que em tudo a gente possa glorificar o seu nome. Às vezes, irmãos, que os inimigos eles não desejam que nós façamos ou que nós vivamos assim. No nosso texto, os inimigos aqui usam de artimanhas para atrapalhar o povo. Eles usam do desânimo, da inquietação e dos maus conselheiros. E essas são três armas do inimigo contra a nossa vida hoje em dia também. O desânimo, porque isso provém de um sentimento de descompromisso ou falta de compromisso com as coisas de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos por que estamos desanimados com a obra de Deus? Por que eu não tenho ânimo de ir para a igreja? Por que eu não tenho ânimo de fazer culto doméstico? Por que me falta o ânimo de ler a Bíblia, de fazer oração? É por causa de uma falta de sentimento, de um compromisso que eu tenho com Deus e com a sua obra. Irmãos, isso também demonstra uma falta de percepção da importância e do valor das coisas de Deus para a nossa vida. Quando nós valorizamos algo, quando nós temos a percepção da importância de algo,
coração e a nossa mente se enche de ânimo. Vejam, por exemplo, adolescentes ou jovens que querem e desejam entrar numa faculdade. Elas sabem a respeito da importância do vestibular que vão fazer e, portanto, elas valorizam a preparação para poderem fazer aquela prova. Alguns jovens, algumas pessoas passam cerca de 8, 10, 12 horas por dia estudando para poder passar na prova. Elas estão cheias de ânimo com algo que elas valorizam, que lhes é importante, com um objetivo a ser alcançado. Da mesma forma ocorre na vida espiritual. Quando nós temos a percepção da importância, do valor, do compromisso com Deus, a nossa mente e o nosso coração também se enche de ânimo. Mas quando não temos essa percepção da importância do que Deus é para a nossa vida, do que Ele fez, da mesma forma o desânimo é fácil de atacar o nosso coração. Mas vejam que também existe a inquietação. Nos fala o nosso texto que eles inquietaram o povo à construção e desanimaram o povo a essa construção. Essa inquietação, irmãos, tem muito a ver com a ansiedade, em lançar preocupações que afligem o coração a respeito das coisas desse mundo. Provavelmente eles inquietaram o povo ali falando a respeito de ameaças do levante das terras, das invasões dos inimigos contra eles. A nossa inquietação muitas vezes hoje tem a ver com as preocupações que nós temos na nossa vida, que tiram o nosso foco da importância da palavra de Deus e da importância da obra de Deus. Nosso coração é tantas vezes inquietado pelas coisas desse mundo que nós não vislumbramos mais a glória de Deus, não vislumbramos mais a importância da obra do Senhor. E assim somos afligidos a desviar a nossa atenção para as coisas desse mundo, em vez de olhar para o reino espiritual e para as coisas espirituais. Mas uma terceira arma que os inimigos ali colocaram diante do povo foi os maus conselheiros. No versículo 5 fala que eles alugaram contra eles conselheiro para frustrarem o seu plano. Eles pagaram pessoas para que no meio do povo dissessem palavras que desanimavam e que aconselhavam de forma negativa a respeito daquela reconstrução. Maus conselheiros são pessoas que muitas vezes estão aí à nossa volta, ao nosso redor, que aparentemente querem nos ajudar, mas na realidade apenas nos afastam de Deus. Pessoas que demonstram uma falsa preocupação com a nossa vida e que às vezes ao nos ver desanimado, ao nos ver entristecido, em vez de nos darem o reforço da oração e de lerem a palavra de Deus conosco, querem sugerir outras práticas que na verdade apenas nos afastam mais de Deus. Pessoas que sugerem para largar a tristeza na bebida, ou para buscar uma vida de imoralidade, ou até mesmo com leituras de autores que não têm nada de cristãos, ou conselhos de coisas que são desse mundo, mas que não estão baseadas na palavra de Deus. Maus conselheiros estão constantemente ao nosso redor e devemos ter cuidado ao ouvi-los. Irmãos, a palavra de Deus sempre nos exorta ao ânimo. Sempre procura reforçar a nossa fé em Deus. Vejam que Deus falou para Josué: ser forte e valente. Tenha bom ânimo para alcançar tudo aquilo que Deus prometeu. A palavra de Deus, ela sempre vai animar o nosso coração a olhar para as promessas de Deus e buscar aquilo que realmente é válido. A palavra de Deus sempre vai nos incentivar a confiar nele, a deixar a inquietude do mundo nesse lugar, mas é para aquietarmos o nosso coração no Senhor. Por isso que no Salmo 46:10 ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Jesus mesmo nos trouxe essa confiança ao falar que nós podemos ir pregar o evangelho por toda criatura, a toda criatura, e no fim ele fala: porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Confiemos no Senhor. E por fim, nós devemos sempre buscar o conselho na palavra de Deus,
na Bíblia, porque ela é a sabedoria, ela é o conselho para o nosso viver. No Salmo 119, que nós colocamos como parte da liturgia da leitura de hoje, lá no versículo 97, fala: Quanto eu amo a tua lei, a minha meditação todo dia, e os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. A palavra de Deus é fonte de segurança e verdadeiro conselho. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra no nosso viver. Agradecemos, Senhor, porque não é carne ou sangue contra quem nós lutamos, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. E a tua palavra, Senhor, nos é suficiente e eficiente para nos livrar de todo ataque do inimigo, para nos livrar das armas do inimigo, para nos preparar para a batalha e para nos dar o reforço para vivermos uma vida santa, digna para o teu louvor. Abençoa o teu povo, Senhor, sobre toda a face da terra, para que o teu povo te ame, para que o teu povo tenha o coração reforçado para te servir e edificar a tua igreja até a volta do teu Filho Jesus. Vivifica o nosso coração, derrama sobre nós a tua bênção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.